Qual é a diferença entre meta e objetivo? É a mesma coisa? Não. Objetivo é uma descrição muito mais genérica daquilo que se pretende alcançar. E meta é uma definição mais específica em termos quantitativos e com um prazo determinado. Então, o objetivo não é a mesma coisa do que a meta. Objetivo, algo mais amplo. Meta, algo mais específico, mais focado. Vamos te dar um exemplo. O objetivo de uma determinada pessoa pode ser, genericamente, enriquecer. Está bem genérico, você concorda comigo. A meta, ela tem que vir acompanhada de dois dados, diferentemente do objetivo, que é genérico, como a gente viu. A meta tem que considerar a quantidade de dinheiro, nesse exemplo, que essa pessoa quer acumular e em quanto tempo ela quer ficar rica, ela quer enriquecer. Então, a quantidade e o tempo são fatores extremamente importantes dentro do conceito de meta. Bom, objetivo é o que você quer e meta responde a duas perguntas. Para sumarizar, o que e quando? Legal? Muito bem, nós vamos caminhar mais ainda nessa direção. O principal erro de quem falha ao atingir suas metas é definir metas muito abstratas, ou seja, metas que não são nada específicas, nada detalhadas. É por isso que muita gente acaba tropeçando e tem muito boa intenção, mas não consegue atingir resultados. Isso em todas as dimensões, seja na dimensão pessoal, na profissional, na da saúde, uma série de dimensões que a gente poderia considerar. Durante o meu trabalho como coach, após a gente traçar as linhas gerais, os objetivos com os coaches, a gente utiliza uma espetacular ferramenta para tornar as metas realmente concretas, para sair do objetivo e partir para a meta. Vamos falar da ferramenta SMART. SMART vem do inglês, é a abreviação de cinco palavras inglesas, tá? Specific, começa com o S, né? SMART, então, specific, measurable, achievable, relevant e time framed. São 5 palavras inglesas. Vamos traduzir? Vamos entender isso melhor? Beleza. A meta tem que ser específica. É a primeira palavra. Specific. Vamos para o nosso português. Claro, específica. Saber exatamente o que se quer, com detalhes, com números, com medidas, com valores, por aí. Se você tiver em dúvida, pergunte-se, o que é que eu quero mais especificamente com relação a essa meta? Por exemplo, você pode querer trocar de carro. Beleza, é uma meta, é um objetivo genérico. Tá? Para se tornar uma meta, ele tem que ser muito mais específico. Usando a ferramenta SMART, você é obrigado a especificar. Então não apenas eu quero trocar de carro. Qual é o modelo de carro que você quer? Qual é o ano do carro? Qual é a cor? Que estado tem que ter esse carro? Qual que é a faixa de preço? Enfim, vai passar por todos esses detalhes aí. Daí realmente você vai caminhando legal para que essa meta seja melhor atingida. Mas tem mais. Além de específica, a meta tem que ser mensurável. Lembre-se, você só pode gerenciar o que você pode medir. Você só pode melhorar o que você consegue medir. Então a pergunta-chave aqui é a seguinte: como é que você pode medir os resultados dessa meta? Quais são os indicadores? Qual é a ferramenta, qual é o instrumento que você pode utilizar para medir o seu progresso? Para ter certeza se você está na linha certa, no tempo adequado e na direção correta. Legal? A próxima etapa do SMART é que a sua meta tem que ser alcançável. Muitas pessoas fracassam porque propõem metas impossíveis, muito mais altas, muito mais distantes, muito mais irreais em termos da possibilidade de se conseguir atingir. É por isso que elas fracassam. Por exemplo, alguém pode querer ser presidente dos Estados Unidos. Bom, tudo bem. Se a pessoa é brasileira, fica difícil, né? Fica muito mais complicado. Então você tem que primeiro se tornar um cidadão americano, antes de qualquer coisa, e vai. Um outro exemplo.
pessoa quer ser o melhor jogador de futebol da cidade. Mas ele é uma pessoa que é manca, ela tem um problema numa das pernas. Ela pode ter o potencial para muitas coisas, para realizar-se em muitos terrenos, mas para jogar futebol não. A outra quer ser campeã de basquete, mas tem 1,50 de altura. E assim podemos dar muitos exemplos. Tá? A meta tem que ser alcançável, tem que ter uma boa possibilidade de ser alcançada. Não que ela tenha que ser fácil, a meta pode ser difícil. Muitas vezes a dificuldade, o desafio é que acaba nos motivando, mas tem que ser atingível, sob pena de você se frustrar na tentativa de chegar e não conseguir. Não há nada mais terrível do que fracassar, porque o fracasso acaba se alimentando do fracasso. Quanto mais fracasso você tem, maior chance você tem de continuar fracassando. A boa notícia é que o sucesso também se alimenta do sucesso. E quanto mais sucesso você tem, mais fácil fica você obter sucesso na sua vida. Não se esqueça disso. Legal? Então você vai me perguntar, Marcos, mas qual que é o limite do alcançável? Né? Até onde eu posso sonhar, realizar o meu sonho? Então eu vou dizer o seguinte, a resposta só você sabe. Porque você sabe os limites, você sabe as dificuldades, você conhece a sua forma de ser, você conhece o seu universo, as coisas que podem te obstacular o atingimento, o alcance da sua meta. Enfim, ela pode ser desafiadora, ela pode ser difícil, mas ela tem que ser alcançável. Você vai ser o seu próprio limite, você vai dizer até onde pode ir, o que você pode conseguir. Uma dica que eu vou te dar é, nunca busque metas que não sejam desafiadoras, porque elas têm que te motivar, né? E também nunca busque metas que não sejam alcançáveis. Uma boa dica, se você está em dúvida se a sua meta é alcançável, é procurar alguém que realizou alguma coisa parecida com o que você planeja fazer. Isso te ajuda muito, conversar com essa pessoa, tentar verificar as dificuldades que ela teve. Ou às vezes se você não conhece alguém, procurar ler sobre essas pessoas que atingiram coisas que você pretende ser. Se você quer ser um grande líder, você pode conversar com pessoas que são grandes líderes. Ou você pode ler sobre os grandes líderes e a partir daí isso pode te ajudar muito. Pesquise o que essa pessoa de sucesso fez, que atingiu alguma coisa parecida com a meta que você quer atingir. Mas ela tem que ser alcançável, tá? Ela tem que ser atingível. A meta tem que ser relevante. Se a sua meta for importante de fato, ela vai te motivar, ela vai te dar uma estruturação psicológica interna fundamental para que você possa atingir seus resultados. Para atingir as boas metas, você vai ter que fazer algum sacrifício, é impossível. Eu sempre repito que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário, por causa da letra S e da letra T. O único lugar, você tem que trabalhar e vou dizer, tem gente que diz assim, eu não acredito em sorte, mas eu aprendi que quanto mais eu trabalho, mais sortudo eu fico. Eu gosto de frases automotivadoras como essas, porque elas têm muito de sabedoria nelas. De qualquer maneira, você tem que estar disposto a fazer alguns sacrifícios. Às vezes, isso vai representar ficar menos tempo com a sua família, dormir algumas horas a menos, trabalhar os domingos, sacrificar feriados, feriadões muitas vezes, enfim. Não vai ser fácil, mas o benefício gerado pelo alcance de uma meta, ele vai ser relevante e isso vai te motivar. Se você escolher uma meta que seja relevante, importante, que vale a pena brigar por ela, ela vai sustentar o seu dia a dia, todas as dificuldades parecerão um pouco menores porque você vai estar trabalhando com uma meta relevante. E essa relevância da sua meta, ela tem que ser tão grande para que possa superar os sacrifícios que você vai ter que fazer. Eu conheço gente que procurou fazer doutorado só para ter o título de doutor, para ser chamada de doutor. Mas depois, no último ano ou com o passar do tempo, acabou desistindo, porque o sacrifício, quando foi medido, acabava não valendo a recompensa do título. A meta não era relevante sobre todos os aspectos, só sobre um ou outro aspecto. Tá? Uma meta, ela é relevante quando você vai encontrar um valor maior por detrás. Alguma coisa que tenha um valor que não seja necessariamente financeiro, mas que te motive. Se tiver em dúvida, faça uma lista de todos os benefícios que o alcance dessa meta vão te trazer.
E também faça uma lista de todos os sacrifícios que você imagina que vai ter que ter para poder caminhar de encontro a essa meta. Para finalizar, uma boa meta usando a ferramenta SMART, ela tem que ser temporal. O que é isso? Tem que ser dado um limite de tempo para que você alcance a sua meta. Pelo menos você tem que definir o mês e o ano em que você pretende ter concluído tudo que você tinha que fazer, todas as suas ações, para depois atingir essa meta. Você, eu, qualquer ser humano, nós vamos sempre ter uma tendência, justamente por sermos humanos, de priorizar o prazer, a satisfação, ao invés do desconforto. Nós não gostamos do desconforto, do que nos incomoda, do que nos traz dor, do que nos faz sofrer. É por isso que a gente acaba sendo seres procrastinadores, seres que empurram com a barriga, acabam empurrando cada vez mais as coisas que são desagradáveis para que a gente possa fazer o que é agradável. A gente tem uma tendência de adiar tudo que é desconfortável. É um risco que você precisa tomar muito cuidado. Você vai ser exposto a essa tentação e você vai ter que tomar muito cuidado para não ir nessa valsa. Você tem que ir num outro tipo de ritmo, senão não dá certo. A gente acaba deixando para a última hora o que a gente não gosta de fazer. Mas a sua meta tem que ser temporal. Ela tem que ter um mês e um ano para que você possa atingir. Deixe isso muito claro, deixe isso por escrito. Por esse motivo você tem que definir prazos, não se esqueça disso, tá? Tenha sempre em mente os benefícios que a sua meta vai te trazer.